Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o evangelista Gastone, superintendente interino das EBDs, e estou com vocês mais uma pré-aula para podermos trazer algumas orientações para os irmãos. Espero que ao final da aula tenha alguma contribuição para vocês, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui na lição de pré-adolescentes, a lição de número 4, a importância da disciplina. Tá? Então, na semana passada nós falamos sobre sabedoria e o temor do Senhor, distinguindo o temor de medo, e é claro, trabalhando aí com os nossos pré-adolescentes, de forma que eles ficassem motivados para chegar na lição de número 4. E esperamos que você consiga motivá-los para eles chegar na lição de número 5 e assim por diante. Estarem cativando cada vez mais para estarem na escola bíblica dominical, tá bom? A importância da disciplina. Essa disciplina aqui, vocês vão precisar trabalhar os diversos sinônimos, tá? Disciplina, aqui ele vai entrar como correção, tá? E é interessante trabalhar isso. Mas os nossos pré-adolescentes, adolescentes e muitos que já estão aí na faixa etária de juvenis, eles não gostam, na verdade ninguém gosta, né? Mas ficam aí muito chateados quando os pais, professores corrigem. E numa geração que nós estamos vivenciando hoje, alguns saem do normal e causam problemas. Né? Nós estamos enfrentando uma geração, inclusive nas nossas congregações, de muitos filhos que, sem adentrar aqui nas questões de criação dos filhos, mas que já sai de casa sem obedecer pai e mãe, e quando chega na congregação, também querem não obedecer aos professores, não obedecer aos gestores, ao dirigente, ao pastor. Então, nós estamos enfrentando algumas dificuldades de pré-adolescentes, adolescentes que ouvem a repreensão, mas aí entroncham o rosto e ficam falando. Então, estamos enfrentando momentos difíceis. Mas espero em Deus que você, querido professor, consiga trabalhar com os vossos alunos essa temática e que, se precisar fazer alguma reclamação, vai fazer sem nenhum problema. Mas quer ver um problemazinho simples e que gera desconforto? Na hora que você está falando, alguém está no celular, você repreende porque está atrapalhando ou não, ele não está aprendendo, e aí é um Deus me acuda, não é? Esse problema do celular não é só um problema lá na escola, em casa, é um problema também na escola bíblica dominical. Mas vamos lá. Não é? Vocês podem começar do final. Poxa, Gastone, como é esse negócio? Pode começar do final. Não é? Na lição de número 4, no finalzinho dela, tem um negócio interessante, que é a curiosidade bíblica. E aqui vem justamente o filho e o pai estão passando por alguns militares que estão em ordem unida, que estão ali, não sei se é na frente do quartel ou em que unidade que estão, mas a ideia é que estão obedecendo, estão disciplinados, estão todos enfileirados, estão organizados. Então, você pode começar já por esse ponto de partida aqui, a ideia de disciplina, e depois, é claro, a ideia de correção, tá? E associando na palavra disciplina os seus significados. Dentro da lição de hoje, encontra-se aqui o texto, Provérbios 3, 11 e 12, estou com a Bíblia aqui aberta, né? Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. Mas eu gosto mais do texto em Hebreus, capítulo de número 12,
versículos de 5 a 8. Inclusive, parte das nossas citações estão aqui os 6 e os 7. Né? Então, do 5 a 8 é um texto que vocês poderão trabalhar com muita intensidade. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Olha, e aqui você vai trabalhando versículo por versículo. Tá? O versículo de número 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Pense numa situação. Não é? Olha, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E o verso 8, mas se já estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, trata versículo por versículo aqui, tá? É uma sugestão minha, tá bom? Que cada versículo desse seja trabalhado. Antes de ir para os tópicos, antes de ir para os subtópicos, antes de ir para o hino, antes de ir para uma dramatização, antes de ir para alguma dinâmica, antes de fazer quaisquer coisas, trata versículo por versículo aqui em Hebreus. Tá? É uma síntese, mas é uma síntese poderosa sobre disciplina, correção, obediência, desobediência. E aqui a gente tem, meus queridos, 3 tópicos na lição, associado aos objetivos. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar os objetivos, porque é um norte para o professor. Se a gente não segue o objetivo, fica desnorteado. Não é? Ainda que a lição seja dada, mas a gente fica desnorteado. Salvo quando Deus te direciona para algo, tem falado ao seu coração algo que você foge daqui, mas para atender os seus alunos. Né? Então, aí é algo que não sou eu que vou fazer qualquer interferência. Mas, no geral, né, Deus vai te usar obedecendo aqui os objetivos, que o primeiro é entender o que significa disciplina. Né? Então, na lição passada, nós tivemos entender o conceito de sabedoria, a definição de sabedoria, agora a de disciplina. E alguém que é sábio, ele entende disciplina, ele suporta disciplina, ele é uma pessoa disciplinada. Compreender a importância da correção do Senhor. Deus corrige. Tá? Agora, quando Deus não tem preocupação com A, com B, é porque aquele já não é filho dele. Mas a todos que são filhos de Deus, ele se preocupa em corrigir para que este filho possa estar andando no caminho certo. Terceiro, reconhecer a disciplina como sinal de amor paternal de Deus. E aqui a gente tem, não é, que Deus corrige porque ama, corrige porque é pai, tá bom? Conhecendo de Deus, ou conhecendo mais de Deus, tem um sinalzinho aqui de mais na vossa lição, conhecendo mais de Deus, trazendo conhecimento acerca de Deus. Não tem como nós conhecermos mais a Deus sem atentar para a sua palavra. É ela que vai nos aproximar de Deus. Não é? É claro que com as escrituras, oração, jejum, a busca de um relacionamento com Deus. Primeiro, ninguém gosta de ser corrigido. É claro que ninguém gosta de ser corrigido, ninguém mesmo. Não é? Eu tenho um texto aqui que não está na lição, mas é interessante, porque foi um texto que causou um certo mal-estar aos apóstolos. No capítulo de número 2, de Gálatas, nós temos uma passagem que é muito interessante. Tiago envia uma equipe de Jerusalém para a Galáxia.
E Paulo estava com Pedro, estava com Barnabé, estava com os irmãos lá, e, é claro, os irmãos gentios. Quando a equipe chega, Pedro começa a agir de maneira diferente. E por agir de maneira diferente, Paulo repreende na frente de todo mundo. E aí, versículo de número 11, 2 e 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que aconteceu aqui? Pedro, na frente de Paulo, Barnabé e os novos irmãos que eram gentios, estava agindo de um jeito. Quando chegou a equipe de Jerusalém enviada por Tiago, Pedro agiu de outro. E aí o apóstolo Paulo não suportou e repreendeu na cara. É o texto aqui, que repreendeu na cara, a versão corrigida. E é claro, isso na frente de todo mundo, né? Ou nos dias de hoje, nós não faríamos isso porque, vamos dizer, antiético, causa constrangimento. Não é? Se é para elogiar, elogia em público. E se é para reclamar, reclama no privado. Mas Paulo fez isso. Né? E fez não por querer envergonhar Pedro, mas para que todos soubessem que estava sendo associado salvação ao rito da circuncisão. E Paulo falava que a circuncisão ou incircuncisão, isso não ia levar a canto algum, porque era necessário circuncidar o coração. Tá? Então, isso gerou um mal-estar, um atrito enorme, a ponto de, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ter uma audiência chamada de concílio. E, visto que havia um certo mal-estar, o corpo apostólico teve que se reunir para definir essa situação. Então, nós temos situações na Bíblia que vão trazer isso. Então, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém. Imagine você, professor, está em sala de aula, aí eu, dirigente, aí vou lá, irmão João, irmão Zé, lá de púlpito no microfone, e dou um carão em você. Ninguém vai gostar, ainda que você esteja errado. Ninguém vai gostar. Tá? Então, é algo que faz parte. Contudo, a disciplina, ou seja, a correção, ela é para o nosso bem. Né? Salvo quando algumas pessoas fazem isso apenas para se sentir o maioral. Mas, no geral, é para o nosso bem. E aqui, quando nós trabalhamos que a disciplina é do Senhor, Deus repreendendo, é claro que é para o nosso bem. E essa, quando está associada aqui à palavra, é vinda de Deus. É citado Jacó, é citado Jonas, que vocês poderão trabalhar aqui essa situação de correção dada por Deus. A disciplina revela o amor da soberania de Deus. Claro, se ele não amasse, para que perder tempo conosco? Se ele não ama, se não quer que a gente seja salvo, para que vai perder tempo? Não, deixa para lá. Mas ele quer o nosso bem, por isso faz as devidas correções. Disciplina é necessário? Claro que é necessário. Nós precisamos ser disciplinados. E é algo que o apóstolo Paulo, ele diz isso, não está aqui no texto também. Não está. Ele fala aos Coríntios. Ele fala aos Coríntios na leitura da Santa Ceia. Estava havendo uma situação muito difícil lá nos Coríntios. Né? A igreja de Corinto, na hora que ia celebrar a ceia, tinha um jantar. E aí, quem chegava primeiro comia, e depois os irmãos que ficavam para o final não tinham mais o que comer. Né? E aí havia uma certa bagunça nesse negócio. Estava em desordem, estava desorganizado. Né? E aqui é justamente o motivo pelo qual Paulo fala de disciplina.
no texto que nós fazemos a leitura, né? Semelhantemente depois que ele de cear, toma o cálice, tudo, todas as vezes que comerdes este pão, bebedes este cálice, anunciar a morte do Senhor, porque qualquer um que come, bebe, e assim vai a leitura da ceia. Mas, quando chega no versículo 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Normalmente as pessoas, quando pegam esse texto aqui, é para dizer que está em pecado, que fornicou, e um monte de coisa. Mas o texto, dentro do contexto, fala daquilo que o povo estava fazendo, não é? Uns comendo sem esperar os outros, e aí comendo indignamente. É o que está aqui no versículo 29. Ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo no corpo do Senhor. E aí vai trabalhando o texto, e nós temos no versículo de número 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos disciplinássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados. Mas quando somos julgados, quando somos disciplinados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá? E aí, só para lembrar os irmãos, a questão de comer lá, é o versículo 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa. E foi o problema lá de Corinto, tá certo? Mas aqui, trazendo isso, a ideia de disciplina. Disciplina é para o bem. E quando Deus nos disciplina, é porque é necessário. Terceiro tópico, Deus repreende e corrige aqueles que ele ama. Aqui vocês voltam a trabalhar Hebreus, tá? E trabalhar, é claro, aquele texto por completo, de 5 a 8. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a sua aula seja maravilhosa, cheia de sabedoria, cheia de disciplina, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.